Existem várias formas de estudar a improvisação por acordes. Sistema Caged, arpejos, pentatônica por acorde, estudo das tríades, modos gregos, tudo isso junto é muito poderoso. Porém, se o seu ouvido não tiver treinado, esses assuntos podem ser muito maçantes e inclusive frustrantes. Então hoje eu quero apresentar uma proposta diferente. Eu vou te mostrar como improvisar sobre uma progressão de 4 acordes usando apenas um fragmento da pentatônica. E isso não é um hack, isso é um método. Quando você restringe o seu improviso a apenas um fragmento, fica muito mais fácil mapear a sonoridade dos intervalos e as notas-alvo de cada acorde da progressão. Esse método também vai treinar o seu ouvido de uma forma mais eficiente, porque quando a gente organiza essas sonoridades em uma pequena região do braço, a gente assimila melhor a relação entre a harmonia e as possibilidades melódicas. E para fechar, os passos que eu vou passar aqui vão servir para você entender como organizar os estudos de notas-alvo em progressões de acordes simples. Se você está dando os primeiros passos nessa jornada de improvisação por acorde, essa é uma forma excelente de começar. E se você já conhece os outros métodos, o estudo por fragmentos vai complementar os seus estudos e te ajudar a desbloquear a sua verdadeira musicalidade. Então chega de falar e bora para a aula. Então para começar, vamos dar uma olhada nas funções harmônicas do campo harmônico menor. Na linha de cima, a gente tem o campo harmônico menor gerado pela escala menor natural. Então, se eu tocar isso em Lá menor, eu tenho aqui no primeiro grau um acorde de Lá menor com sétima, segundo grau Si meio diminuto, terceiro grau Dó com sétima maior, quarto grau Ré menor com sétima, quinto grau Mi menor com sétima, sexto grau Fá com sétima maior, sétimo grau Sol com sétima. E aí, primeiro grau de novo, né? Lá menor com sétima. Na linha de baixo, vocês vão perceber que tem um quinto grau maior, que está destacado ali, e esse quinto grau maior vai funcionar como uma substituição do acorde de quinto grau menor. Então vocês podem ver que as duas linhas são iguais, exceto por esse quinto grau, que é a substituição que a gente vai fazer no quinto grau do campo harmônico menor. E da onde que vem esse quinto grau maior? Essa substituição do quinto grau menor pelo quinto grau maior vem lá da música erudita. E por que que isso foi feito? Porque o quinto grau menor não gera a mesma tensão que o acorde dominante do campo harmônico maior, por exemplo, né? Então, quando a gente tem o campo harmônico maior, a gente tem aqui, por exemplo, quinto grau indo para o primeiro, né? Sol indo para o Dó. Você não consegue nem dormir se o cara não resolver, né? E aí, para o menor, você não tinha isso no campo harmônico menor natural, né? Quando você tem o quinto grau menor, ele não cria essa tensão, né? Ele acaba sendo um acorde muito parecido até com Lá menor, né? Muitas vezes ele vai criar a sensação de repouso dentro do campo harmônico. Então, para acrescentar essa tensão, a gente coloca a terça maior nesse acorde de quinto grau menor. Então, em vez de tocar um Mi menor com sétima, vou tocar um Mi maior com sétima, né? Ou assim. Mas só do acorde C maior, né? Não preciso nem da sétima. Ele já vai criar a tensão, né, para ser resolvida. Mas a tensão completa é essa aqui, né? O Mi com sétima se resolvendo no primeiro grau menor, né? Ou pensando em graus, né? Quinto grau maior resolvendo no primeiro grau menor. E aqui a gente já tem a tensão, né, para ser resolvida. E da onde que vem essa tensão, né? Ah, só botar o acorde maior. Na verdade, não é bem isso. Essa tensão, ela vem do trítono. E para criar esse trítono, foi adicionada essa terça maior aí no acorde de quinto grau. Então, essa substituição ela é comum no campo harmônico menor. E essa substituição ela faz parte da harmonia que a gente vai estudar hoje. Por isso que eu estou trazendo isso aqui. Então, esse quinto grau ele vem para criar a tensão. E essa tensão, como eu falei, ela é criada através do trítono. Então, que diabos é esse trítono, né? Vamos ver isso aqui no braço da guitarra. Então, por exemplo, no campo harmônico maior, né, a gente teria aqui quinto grau indo para o primeiro, certo? Esse intervalo aqui, ó, do Fá para o Si, no acorde de Sol, é o trítono que vai se resolver no acorde de Dó. Então, esse trítono ele é formado pela sétima e pela terça do acorde dominante. E é isso que cria a tensão que pede para ser resolvida. E como que a gente resolve essa tensão? A terça vai se resolver na tônica
e a sétima vai se resolver na terça do Dó. E esse é o movimento que causa essa sensação de tensão, né, e resolução. Tá? Então esse movimento aqui, ele não precisa estar necessariamente aqui do lado, tá? Eu posso fazer o Fá aqui, o Si aqui, e na hora da resolução, ter o Dó e o Mi aqui, né? Ou seja, eu resolveria nesse Mi aqui, tá? Então isso aqui também é resolução de trítono. Tanto que quando a gente toca o acorde, a gente escuta essa resolução lá no meio do acorde, tá? Então esse é o trítono do campo harmônico maior, né? A tensão que vai se resolver do quinto grau para o primeiro grau, beleza? Então no campo harmônico menor, se eu fizer essa progressão Mi menor, Lá menor, né? Eu não tenho essa sensação de tensão nesse quinto grau menor. Por isso, lá na música erudita, esse Sol aqui foi substituído pelo Sol sustenido. E aí a gente cria esse trítono aqui, ó. De novo, entre a terça e a sétima do acorde. Então, isolando o trítono aqui, a gente vai ver onde estão as resoluções desse trítono, né? Eu montei o acorde maior aqui, ó. O trítono está aqui. E aí, quando eu mudar para o Lá menor, eu vou resolver o Sol sustenido aqui na tônica. E o Ré eu vou resolver na terça do acorde, né? E aí, juntos, isso aqui soa assim, ó. Beleza? Então, dito isso, vamos dar uma olhada na harmonia que a gente vai trabalhar hoje. Então, a progressão harmônica que a gente vai usar hoje é essa aqui, ó. Primeiro grau menor, a gente vai fazer em Lá. Então, aqui a gente tem um Lá menor 7. Aí o sétimo grau, Sol. Sexto grau, Fá. Quinto grau, Mi com sétima. Beleza? Esses 4 acordes. Então agora vamos ver as sensações harmônicas dessa progressão. Então nessa progressão a gente tem aqui o primeiro grau, dando a sensação harmônica de repouso, ou função de repouso também, pode pensar assim. O Sol vai estar fazendo a função de movimento, Fá também vai fazer a função de movimento, e o Mi com sétima vai criar a tensão para ser resolvida aqui no primeiro grau de novo. Então, essas sensações ou funções, né, do acorde dentro da harmonia são importantes para a gente treinar o nosso ouvido na hora de improvisar, né? Porque você não vai ficar pensando no acorde, né? Na hora do improviso, você já estudou a harmonia, você já sabe aonde você está tocando e você só vai ouvir e seguir essas sensações, né? A sensação de repouso no começo da progressão, a sensação de movimento nesses 2 acordes do meio e a sensação de tensão aqui no acorde de Mi com sétima. E aí ele vai se resolver no acorde de primeiro grau, né, voltando para o início do ciclo. Então, no estudo da percepção harmônica, é importante você atribuir essas sensações às funções harmônicas, né? Então, nessa harmonia aqui, o primeiro grau vai dar a sensação de repouso, os 2 acordes do meio, Sol e Fá, vão dar a sensação de movimento, e o acorde de quinto grau no final da sequência vai dar a sensação de tensão para ser resolvida, né? Então a gente vai ter no final da progressão tensão, resolução. Beleza? Então, para improvisar nessa harmonia, a gente vai usar como base o fragmento 2, que é esse aqui. Esses intervalos que vocês estão vendo é em relação à tônica da escala, né? Então, esse 1 aqui é o Lá, e as demais notas, né, estão subordinadas a essa tônica. A gente também vai adicionar aqui a quinta da escala, tá? Isso aqui vai ser necessário para a gente poder tocar o quinto grau, né? E aqui eu vou destacar o fragmento 2 para ficar mais fácil de vocês identificarem, tá? Então, para começar a improvisar, a gente vai pensar nessas 2 sensações, o repouso e a tensão. Só essas 2 primeiro. A gente vai mapear uma nota-alvo para o acorde de repouso, que é o Lá menor, essa aqui, e uma nota-alvo para o acorde de tensão, vai ser essa aqui. Você pode tocar ela com bend, né? Ou fazer um slide, ou digitar ela. Não importa, né? Você precisa chegar nela no quinto grau. E o que você vai fazer no meio do caminho? Você vai improvisar nas notas de baixo. Tá? Pode usar qualquer uma das notas de baixo que elas vão funcionar bem nos acordes de movimento. Depois a gente faz o mapeamento acorde por acorde. A única nota que você não vai poder parar em nenhum momento nessa backing track é a Blue Note, tá? Que é essa bemol 5 aqui, ó. Você vai usar ela sempre como nota de passagem.
Beleza? Então, para você que está começando a improvisar, isso aqui vai ser muito simples, depois talvez complique um pouco, mas para quem já tem conhecimento básico aí de intervalos e de formação de acordes, enfim, já vai conseguir acompanhar melhor. Mas mesmo que você seja iniciante, eu recomendo que você fique aqui até o final. Então, vamos soltar a backing track aqui e vamos fazer esse improviso. Começar na tônica, ó. Usar as notas de baixo agora no movimento, né? E agora eu vou tacar o quinto grau, ó. Voltamos. Sol. Fá. Mi. Então aqui eu toquei várias notas, mas sempre destacando a tônica em cima do acorde de repouso. Nos dois acordes de movimento eu toquei as notas de baixo, né? Improvisei usando as outras notas. E no quinto grau eu toquei esse bendizão aqui da quarta para quinta. Então esse é um excelente ponto de partida, né? Para você começar a treinar o seu ouvido para ouvir essa progressão. Primeiro grau é mudar de acorde, ó. Mudou. Espera mudar de novo, ó. E aí? Começou de novo. Vou para baixo. E assim vai, né? Então vai mapeando, ó. E também experimentando, né? As notas de baixo você não vai marcar agora, né? Só primeiro e quinto grau, tá? E aí agora eu vou mostrar para vocês as notas-alvo de cada acorde e depois quando eu mostrar isso na backing track, né, eu vou explicando o que eu estou fazendo. Então aqui em cima eu coloquei, ó, notas-alvo do acorde de repouso ou resolução, tá? Que é o acorde de Lá menor, primeiro grau menor, e aqui a gente tem as notas do acorde. Então a gente vai buscar essas notas do acorde aqui para tocar em cima do nosso Lá menor. Quando eu falo de notas-alvo, não quer dizer que eu não possa passar pelas outras. Eu vou usar as outras notas para criar o meu fraseado. Mas as notas principais, as notas que eu vou destacar no meu fraseado, são essas notas marcadas aqui. O Lá, o Dó e o Mi. Tudo isso em cima do acorde de Lá. Tem tônica do acorde, terça do acorde e quinta do acorde, tá? Tudo isso pode ser usado em qualquer momento como alvo para o Lá menor, né? Qualquer momento em que esteja rolando o Lá menor, é óbvio, né? Então agora vamos ver as notas-alvo para o acorde de Sol. Nesse caso aqui ele está exercendo a função de movimento dentro da harmonia, né? Ele é o sétimo grau do campo harmônico e aqui a gente tem as notas do acorde de Sol, né? A tríade de Sol. Então dessa tríade aqui, ó, a gente tem duas notas já dentro do nosso fragmento, a tônica e a quinta do acorde. E eu também vou poder adicionar esse Si aqui, que é a terça do acorde, tá? Então, quando a gente estuda pelos fragmentos, né, a gente começa com o fragmento básico e depois a gente vai adicionando intervalos que a gente precisa para tocar uma determinada harmonia, né? Ou para seguir melhor, né, uma determinada harmonia. Então, no caso aqui, o Si também vai poder ser adicionado. Então, agora a gente tem mais um acorde de movimento, que vai ser o acorde de Fá, que é o sexto grau desse campo harmônico. E as notas do acorde de Fá são Fá, Lá e Dó. Né? Então aqui a gente vai usar o Lá e o Dó, a gente não vai adicionar o Fá aqui, tá? O Fá é a sexta menor e no método dos fragmentos a gente adiciona a sexta menor no fragmento 3. Então como a gente está trabalhando com o fragmento 2, a gente não vai adicionar o Fá, tá? A gente vai usar o Lá e o Dó e é mais do que suficiente para garantir uma boa sonoridade aqui em cima do acorde de Fá. Então agora vamos ver as notas alvo do acorde de tensão, o acorde de quinto grau. Então essas três são as notas da tríade e vamos ver dessas notas o que a gente tem ou o que a gente pode adicionar aqui.
Então, ó, o Mi já está aqui, né? O Sol sustenido não está, então eu vou adicionar ele aqui. E o Si também não está, então eu vou adicionar o Si aqui. Então são intervalos que a gente vai tocar em cima do acorde de Mi. E essa alteração aqui do Sol sustenido é só para esse acorde, tá? E nessa hora você vai evitar o Sol, né? Porque senão você vai ter um choque com a terça maior do acorde, tá? Então olhando só para o fragmento, a gente teria isso aqui, né? E as minhas opções para o Mi são o Mi, ou o Si, ou o Sol sustenido. Beleza? Eu posso combinar essas notas também, né? A partir do momento que você domina a inclusão desses intervalos no fragmento, você pode colocar eles livremente para seguir os acordes da harmonia. Então, para improvisar aqui, a gente vai ter como base o fragmento 2, né? E eu vou adicionar as notas que eu preciso. Então, eu vou colocar aqui o Sol sustenido, o Si, o Mi, e eu vou colocar mais um Mi aqui, porque eu sei que eu vou acabar usando, tá? E agora eu vou fazer algumas voltas na harmonia, só tocando as notas-alvo, sem tocar fraseado. Esse é um exercício muito interessante de se fazer antes de você começar a improvisar de fato numa harmonia nova, né? Então, vamos ver como é que fica isso. Vamos lá, para o acorde de Lá, vou tocar a tônica. Para o Sol, vou começar tocando o Sol. Pro Fá, vou tocar o Dó. E agora pro Mi, eu vou tocar o Mi. Isso é um mapeamento, né? De novo, ó. Lá. Sol. Dó. E o Mi. Beleza? Então agora vamos de novo com outros alvos, tá? Pro Lá eu vou fazer o Lá e o Dó. Pro Sol eu vou fazer o Ré. Pro Fá o Dó e o Lá. E pro Mi o Mi. Mais uma rodada. Lá, né? Agora vamos pro Sol. Pro Fá. E agora no Mi eu vou tocar o Si. Mais uma volta. Lá e Dó pro Lá. Ré pro Sol. Pro Fá, vou fazer o Dó e o Lá. Pro Mi eu vou tocar o Sol sustenido. Estou mapeando. Então essa é uma forma de estudar, né? Você começa tocando as notas-alvo e depois você toca pequenas frases, né? Então agora eu vou fazer pequenas frases em torno das notas-alvo, tá? Vamos lá. Mais uma volta. Mais uma voltinha. Então, a grande vantagem de você estudar com o fragmento é que você consegue mapear os intervalos de uma forma mais fácil, né? E esse fragmento ele vai se repetir em outros shapes. Então, dominando os fragmentos em todos os shapes, você vai ter exatamente os mesmos intervalos para trabalhar em qualquer região do braço.
Outra coisa é que quando você limita o seu fraseado a um fragmento, fica mais fácil de treinar o seu ouvido e associar a memória muscular à sonoridade que você está tocando, né? Então, no estudo, a gente faz um mapeamento, fica tocando ali, né, de uma forma mais presa, buscando aquela sonoridade, né, buscando tocar cada intervalo, né, no seu lugar. Então, chega uma hora que isso aí vai ficando natural e você começa a tocar sem pensar, né? Você só vai buscando os sons que você quer, né? Então, esse estudo prévio que a gente faz em cima da harmonia ele ajuda você a ter um aproveitamento melhor, né? Talvez você até consiga fazer isso só de ouvido, e eu acho legal fazer isso também, mas às vezes a gente vai precisar pensar um pouquinho, porque vão entrar notas a mais, né? Que a gente precisa para descrever a sonoridade de cada acorde que está rolando, né? Então é isso por hoje, espero que esse conteúdo tenha te ajudado. E se você quiser se tornar meu aluno, aproveita que nesse mês de outubro está rolando uma promoção de aniversário, tem desconto no valor do curso, acesso estendido. Até o final de outubro você pode se matricular com condições especiais que eu vou deixar aqui na descrição, junto com o link para você se matricular. E se você tiver alguma dúvida, me chama lá no Instagram ou deixa aqui nos comentários que eu te respondo. Então é isso, pessoal, a gente se vê na próxima aula ou lá dentro do Guitar Maps.